Saúdo a todos e todas com o lema da semana, conforme o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro respondeu a Jesus: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Deus quer o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. A partir desta fé é que celebramos nesses dias. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam e estejam com todos e todas nós. Amém. Deus quer o nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. A partir desta fé é que celebramos neste dia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todas nós. Amém. Vem, Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela nossas almas, Cristo Salvador. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, destrói os alicerces do viver falaz, aos errados concedendo salvação e paz. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Vem, reveste a tua igreja de poder e luz, vem, atrai os pecadores ao Senhor Jesus. Santo Espírito, ouve com favor, em poder e graça insigne, mostra o teu amor. Reconhecemos humildemente que somos pessoas pecadoras e confessamos que pecamos por meio de palavras que difamam, pecamos por meio de atitudes que machucam, pecamos pelo silêncio que é conivente. E o pecado pesa sobre nós, nos faz sofrer, nos deixa doentes. Senhor, tem compaixão de nós. Perdoa-nos e retira de nós o peso da culpa. Retira de nós os nossos pecados para podermos participar de Tua glória e andarmos em novidade de vida. Estamos num mundo que clama por paz, justiça, bem-estar, saúde, vida digna. Levemos a Deus o nosso clamor junto com todos e todas que sofrem, especialmente nesse tempo de pandemia, que contamos com mais de 84 mil pessoas mortas pelo Covid-19. Oremos ao Senhor por todas as pessoas que sofrem e clamam por mais vida. Amém. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação.
teus ouvidos se inclinam ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e emanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, que eleição. Pelas dores deste mundo, ó Senhor, imploramos piedade. A um só tempo geme a criação, teus ouvidos se inclinam ao clamor desta gente oprimida. Apressa-te com tua salvação, a tua paz, bendita e emanada com a justiça, abrace o mundo inteiro, tem compaixão, o teu poder, sustente o testemunho do teu povo, teu reino venha a nós, que eleição. Deus, que nunca abandonas teu povo, que envia seu único Filho para resgatar a dignidade da vida, trazer saúde às pessoas enfermas e luz em meio às trevas deste mundo. Deus, que cuida de nós e queres nossa saúde, renova nossa fé e esperança quando celebramos a tua presença para que vivamos com vida nova, saúde, paz e justiça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo, o Espírito Santo de eternidade e eternidade. Amém. Senhor, que a tua palavra transforme a nossa vida. Queremos caminhar com retidão em tua luz. Leitura da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 39. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito. Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aquele que Deus escolheu? Que a graça do bondoso Deus,
o amor de Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós durante este tempo de reflexão. O apóstolo Paulo inicia esse texto que acabamos de ouvir falando sobre a fraqueza. Paulo fala sobre a nossa fraqueza na oração. A nossa fragilidade dificulta a nossa vida de oração. Mas ele também diz que o Espírito Santo leva os nossos anseios diante de Deus. O Espírito Santo leva a Deus aquilo que nem sempre conseguimos expressar em nossas orações. Ele leva à presença de Deus o que em nossa fraqueza não conseguimos colocar diante de Deus. No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 40, encontramos Marta desejando que a irmã Maria a assista no trabalho de casa. Marta não deseja que Maria faça todo o trabalho sozinha. Ela deseja que sua irmã a ajude. Assim, também não podemos, em nossa fraqueza, simplesmente deixar de orar, mas sim continuar, pois o Espírito Santo está conosco e nos auxilia neste momento. O Espírito Santo nos auxilia em nossa fraqueza. Ele nos dá esperança, mesmo em meio ao sofrimento. Evidentemente, existe muito sofrimento que pode ser evitado, afastado ou pelo menos amenizado pela ação de pessoas responsáveis e engajadas na luta por um mundo melhor. Mas devemos distinguir, no entanto, este sofrimento causado pela ação humana e sofrimento para o qual não conseguimos diagnosticar uma causa evidente e imediata. Há muitos casos de aflição e dor para os quais não existe nenhuma explicação racional, no sentido de causa e efeito. O sofrimento simplesmente está presente. Não se consegue explicá-lo, nem fazer algo para eliminá-lo. Em tempos da pandemia pelo coronavírus, neste momento, pouco podemos fazer, além de sermos rigorosos com a higiene das mãos, usar máscaras para proteger quem está ao nosso redor e zelar pelo distanciamento social, evitando assim desnecessariamente. Entretanto, pessoas estão sofrendo não somente da Covid-19, mas também de outros males que atingem no corpo e na mente. O desemprego, a desigualdade social, as balas perdidas, o preconceito racial, a ausência de políticas públicas que atendam às mais variadas necessidades da sociedade, a falta de compromisso de governantes e políticos em geral com suas promessas de campanha, a discriminação das mulheres, a precariedade da educação, a falta de assistência a crianças, de oportunidades para adolescentes e de respeito a pessoas idosas. Há situações inexplicáveis, como o câncer que atinge a jovem de 15 anos, a Amanda, ou a morte por Covid-19 de uma filha de um amigo com síndrome de Down. Dentre as mais de 80 mil pessoas mortas pela pandemia no Brasil, ou a mãe, ainda com muitos anos de vida pela frente de forma repentina, deixando crianças pequenas para criar. A dor que atinge casamentos e famílias na pessoa de cônjuge violento ou pessoa abusadora, ou então situações de violência urbana tão próxima de nós. Em circunstâncias como antes relatadas, muitas vezes desaparece qualquer perspectiva de futuro e esperança. Mesmo a fé daqueles que confiam firmemente em Deus sofre um profundo abalo. As forças naturais da pessoa certamente não são suficientes para suportar tamanha dor. A aflição pode ser tão grande que faltam palavras para expressar o que se sente. As ideias se confundem, de modo que a pessoa não consegue se conectar nem sequer para uma oração. Assim sendo, parece ter chegado o fim total. Para quem se sente abandonado por Deus, para quem a comunicação com Deus está impossibilitada, não há mais esperança. É importante, então, saber que o Espírito Santo nos assiste. Quando nós estamos no fim, quando não vemos mais nada, a não ser desespero, o próprio Espírito intercede por nós. Ele não nos abandona. O Espírito
sofre conosco e neste sofrimento pede pela manifestação do novo mundo de Deus. Ele, em nosso socorro, vem assim nos auxiliar para que possamos cumprir nossos propósitos diante de Deus. Quando a nossa esperança em Deus fica obscurecida, logo nos vemos envolvidos em momentos de aflição e desespero. Assim, o Espírito Santo nos assiste em nossa fraqueza e nos lembra do imutável amor de Deus. O amor de Deus que nunca nos abandona. A afirmação de que todas as coisas cooperam para o bem não é de fácil aceitação e compreensão. De que maneira doença, dor, aflição e morte podem contribuir para o bem do ser humano? Para responder a esta pergunta, é necessário considerar o versículo 28, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Somente quem ouve e atende ao chamado de Deus, somente quem sabe que Deus tem um plano de salvação e se sabe incluído nele, é capaz de compreender e aceitar esta afirmação. Aqueles que acham que tudo, tanto bem quanto mal, acontece por um mero acaso, e aqueles que acreditam num destino cego não poderão concordar com o pensamento do apóstolo. Certamente, não devemos, nem podemos responsabilizar Deus por todo o sofrimento, como se Ele o quisesse ou até nele tivesse seu prazer. Já dissemos antes que muito sofrimento é consequência da culpa humana. O que Paulo quer dizer, assim o entendo, é que Deus, como Senhor onipotente, pode colocar tudo a seu serviço, inclusive os acontecimentos que querem impedir a realização dos seus planos. Em princípio, parece que o sofrimento arrasa e acaba com o seguidor de Jesus Cristo. Mas Deus pode fazer com que justamente o sofrimento leve a pessoa a encontrar-se, a crescer na fé e no entendimento, a tornar-se uma pessoa cristã adulta e madura. Exemplos de como isso acontece certamente não nos faltam. Os exemplos mais típicos de como Deus escreve reto por linhas tortas é o caminho seguido por Cristo. Os homens que crucificaram Jesus queriam acabar definitivamente com ele e apagar suas ideias e ensinamentos da face da terra. Mas Deus se utilizou justamente dessa ação destruidora dos homens para fazê-lo Senhor sobre todos e sobre tudo. O caminho pelo vale do sofrimento é que o conduziu à glória. Se Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, isto significa que havemos de segui-lo pelo vale de lágrimas para a glória, através da morte para a vida. Ainda vivemos num mundo em que há tristeza e dor, morte, angústia e horror. Mas o plano de Deus está firme. Nada nem ninguém poderão impedir a realização daquilo que está planejado desde a fundação do mundo. O alvo fina é a glorificação plena, junto com Cristo, de todas aquelas pessoas que atenderam ao seu chamado. Esta glorificação se faz sentir já agora no mundo em que vivemos, apesar de todas as adversidades, toda a fraqueza, toda a dor, apesar de termos apenas fragmentos daquilo que haverá de ser, o reino de Deus já iniciou com a vinda de Jesus e o testemunho daqueles e daquelas que o seguem e o confessam como Senhor e Salvador. Quão bondoso amigo é Cristo, revelou-nos seu amor e nos manda que levemos
triste, carregado de pesares e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu ao expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e por seu amor tão terno, paz terás no coração. Isto é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando para ver remido, o culpado se encarnou, derramou precioso sangue para as manchas nos lavar, luz em vida no futuro já podemos alcançar. Querido Pai de amor, intercedemos em favor das pessoas aflitas, abatidas e desesperadas por causa de sofrimento e morte, em favor das pessoas que em vão esperam que o dia de amanhã seja melhor, por aqueles e aquelas que não têm mais nada a esperar a não ser a morte, por todas as pessoas desanimadas e cansadas da vida, em cujos rostos se vê estampado a tristeza e o sofrimento, por aquelas que envelheceram antes do tempo, por causa de desventuras e desgraças. Pedimos também que sejamos fortalecidos e amparados na hora da angústia, que enquanto pudermos, lutemos para evitar, afastar e amenizar a dor alheia. Amém. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Firmes para sempre permanecer, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar, engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor.
Sigamos com a bênção de Deus. Que o Senhor esteja diante de vós, apontando o caminho a seguir. Que o Senhor esteja sempre atrás de vós, amparando quando cairdes. Que o Senhor esteja sempre ao vosso lado, como amigo fiel nos caminhos da vida. Que o Senhor esteja sempre dentro de vós, animando para a luta em defesa da vida. Que o Senhor esteja sempre abaixo de vós, oferecendo chão firme para os pés andarem em segurança. Que o Senhor esteja sempre acima de vós, protegendo-vos e conduzindo-vos para a paz com toda a criação. Amém. Vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria. Boa semana.